Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Botafogo, que hoje enfrenta o Estudiantes fora de casa. Jogo bastante complicado, jogo válido pela Libertadores da América. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Fogão, que é o terceiro colocado do seu grupo e hoje pode assumir ali a segunda colocação. Então assiste esse vídeo até o final. Roberta Barroso agora na Argentina, também desde cedo no estádio icônico do Estudiantes para a missão do atual campeão da Libertadores. Tudo bem, Beta? Tudo bem, Mari? Beijo pra você, amigos do Sport Center, fãs de esporte. É isso, cedinho já estamos aqui no Jorge Luiz Hirsch, o Uno, como é conhecido, estádio do Estudiantes. Logo mais tem esse jogão entre Estudiantes e Botafogo. O estádio vai ficar lotado. 2.000 ingressos foram colocados à venda para a torcida do Botafogo, mas teremos por aqui cerca de 300 botafoguenses. Já os torcedores do Estudiantes prometem incendiar essa partida, transformar o estádio num verdadeiro caldeirão. O Botafogo tem problema na zaga para esse jogo. O zagueiro Jair passou por exames e tem ali um problema no tornozelo, sentiu contra o Atlético Mineiro, estava com o tornozelo inchado e aí passou por esses exames. Nada grave, inclusive pode ficar disponível para o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, dependendo do estado clínico, mas para essa partida de logo mais, Renato Paiva tem esse problema na zaga. Ponto positivo, Barbosa viajou. Ele ficou fora do jogo contra o Atlético Mineiro com dores musculares na coxa, mas está aqui na Argentina. Quem também será baixa mais uma vez é Santiago Rodrigues. Ele teve um trauma no jogo contra o Bragantino na perna esquerda e segue então nesse processo de recuperação. Então o Santos também fora desse jogo. O Botafogo não vence há 3 partidas com o Renato Paiva no comando em 7 jogos. São 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. O time tentando aí buscar essa recuperação. Do outro lado, o Estudiantes também não vive uma boa fase. Em 8 partidas tem apenas 1 vitória, são 5 derrotas nesse período, 2 empates e apenas 1 vitória contra o Carabobo. Então essas as informações, o técnico também do Estudiantes, Domingues, chega aqui pressionado para esse jogo, mas espera buscar os 3 pontos, mas o Botafogo também quer os 3 pontos nesse jogo de logo mais e a gente, claro, vai trazendo tudo na nossa programação. Mari, eu volto com você. Valeu, Beta. Um beijão pra você. Obrigada pelas atualizações do lado do Botafogo. E a Beta trazia a pressão do lado do Estudiantes. É muito cedo para ter pressão em cima do Botafogo também, Breiler? Ainda é cedo. O Botafogo ganha um ânimo novo, porque com o empate da Universidade de Chile, a Universidade não se distancia, então se conseguir uma vitória hoje como visitante, ainda mais sobre Estudiantes, dá um salto na classificação e encaminha, de certa forma, também a própria passagem, né, para a fase de mata-mata, mas o trabalho do Paiva ainda é incipiente. Uhum. São 7 jogos, é um treinador que não tem medo de ser autoral, de fazer as substituições dele, de tentar tirar um coelho da cartola, então ele já fazia isso desde o Bahia, tomava decisões impopulares e está mostrando isso no Botafogo, é uma característica do técnico, mas são poucos jogos ainda para definir o estilo de jogo, até pelos problemas que o Botafogo vem tendo, de lesão, a reformulação de elenco, então o Botafogo naturalmente paga esse preço por ter escolhido um treinador já com a Libertadores batendo a porta. E, querendo ou não, a régua agora da exigência tá lá no alto pro Botafogo, né, Jailson? Não é brincadeira mais, né? O atual campeão brasileiro e liberta, né, pô? A musiquinha lá do Mal Acostumado, você me deixou mal acostumado. Porque... E aí o Textor, a torcida agora tá pegando lá no pé do Renato Paiva, o Textor lá respondendo em rede social e tudo mais, mas é justamente porque o Renato Paiva não estava no comando da equipe desde o início do ano. Uhum. Se tivesse, agora provavelmente a gente já estaria vendo aí um Botafogo com um futebol melhor. A cobrança... Ou não também, né? Não, ter um espaço para avaliar, claro, né? Mas a pergunta que você fez pro Breiler, assim, da cobrança ser muito imediata, né? Muito rápida, é culpa deles mesmo. É culpa do Textor, por exemplo, que escolheu que o ano só começa a partir de abril. O ano só... Abril ou março, né? Enfim, acho que é abril que ele falou. Só começa a partir de abril. E aí a equipe não tá conseguindo desempenhar porque o técnico é novo. Tem jogadores, os 2 principais, que era ali o termômetro do time, saíram. O Bastos, que era um cara que dava muita segurança na zaga, não conseguiu mais jogar.
Então, a cobrança é em cima do que o próprio Textor arrumou por conta da temporada só começar depois dos estaduais. E agora, ganhar é bom demais, né? E você fica exatamente mal acostumado. Fica mal acostumado, porque você ganhou assim, e eu sempre vou bater na mesma tecla, você ganhou uma final de Libertadores com um jogador a menos desde o primeiro minuto. Sim. Não é normal. Você ganhou o Campeonato Brasileiro ali tendo 4 finais ali contra adversários muito pesados. Não é normal. Então a torcida do Botafogo vai cobrar, porque o ano de 2024 foi muito acima. Hoje tem Surreal, fogão. cara. Verdade. Partida contra o Estudiantes, esse jogo lá na Argentina. Jogo mole. Começou a me implicar. Fala que nem eu. Aí, lá vem ele. Empate já Empate, comemora. Valoriza o empate. Aí, ó. É o troféu. Troféu, empate. Eu não vou pegar esse, que esse é seu. Não, esse Mas, aqui... Tá bom. Ó. Se qualquer coisa eu vou falar. Qualquer coisa a gente troca o escudo. A gente vai falar isso. A gente vai ver o VT e na volta a gente vai passar as informações do Glorioso. Rodô. O Botafogo está de volta a Buenos Aires, lugar onde alcançou a maior conquista da sua história. Agora em uma situação diferente e precisando pontuar fora de casa. O Alvinegro é o terceiro colocado do Grupo A da Libertadores e tem duelo difícil contra o Estudiantes às 9h30 da noite. Com 3 pontos em 2 partidas, o time tem a mesma pontuação que a equipe argentina. Ambos também vivem situações parecidas na temporada. Com uma campanha irregular, o Botafogo tem sofrido para marcar e ainda enfrenta problemas com a defesa. Para o jogo de hoje, o técnico Renato Paiva poderá contar com o retorno de Alexander Barbosa. Ele ficou de fora da partida contra o Atlético Mineiro após reclamar de problemas musculares e viajou com o restante do grupo. Já o outro zagueiro Jair tem dores no tornozelo e é desfalque. Bastos segue fora e é mais uma dor de cabeça para o técnico português. Outra ausência é Santi Rodrigues, que segue em recuperação de um trauma na perna esquerda. Com isso, Matheus Martins deve seguir entre os titulares. Alex Telles também pode entrar no lugar de Cuiabano. A missão do Botafogo não será fácil, mas quem sabe a Argentina volte a trazer boas lembranças ao time que precisa voltar a vencer. Olha aí, ó, o Botafogo, a notícia boa, veja aqui comigo. O Carabobo jogou com a Universidade do Chile ontem e foi 1-1. Então segura os dois. O Carabobo estava em último, né? Talvez o Carabobo vencendo não ia ser também um cenário ruim. Mas foi 1-1. Esse resultado foi bom para o Botafogo, porque ele perde a sua estreia, né? Então ele deixa a Universidade avançar um pouquinho. E essas preocupações, passar em primeiro, eu quero passar. Entendeu, Vene? Eu quero passar na Libertadores, igual no ano passado. Passamos lá os trancos, mas passamos, eu quero passar, tá? E pro jogo de hoje, o que o Renato Paiva não tem? O Jair não está à disposição, o zagueiro Jair, por questões clínicas, está fora. Sentiu um problema no tornozelo no jogo contra o Galo. Quem está fora também é o Bastos, né? Então a gente já vê um problema e o Santi segue fora, tá? O Santi Rodrigues. A gente vê um problema aí defensivo. Falei pra vocês, cara, defensivamente esse ano, eu digo as peças, tá? Porque ainda tem alguns moles defensivos que acontecem, mas eu acho que isso é muito do coletivo. As peças, elas estão boas. E aí, quais são as opções, Vene, que o Renato Paiva tem hoje? O Alexander Barbosa, ele era dúvida? Mas tá ok, vai pro jogo, graças a Deus. E aí tem o menino David Ricardo ou o Danilo Barbosa. Lembrando que como o Alexander vem de um desconforto, não sabemos, né? Mas pode ser que ele não aguente os 90 minutos. Então você tem que ter os dois ali na boa. Com quem você começaria esse jogo? Com o David Ricardo ou com o Danilo na zaga, ou o Vene Casagrande? Eu começaria com o David Ricardo, embora ele tenha sido expulso no último duelo, mas pra mim não foi culpa dele, inclusive vem crescendo de produção, e ele é zagueiro de ofício. Porque eu penso assim, né? Se você coloca um zagueiro de ofício no banco de reservas e improvisa um volante para jogar na zaga, mesmo esse volante já tendo mostrado potencial como zagueiro, entre aspas, você tira a confiança desse zagueiro, David Ricardo. Me coloco no lugar dele, se eu tivesse no lugar dele, eu perderia minha confiança. Então, apesar da expulsão no último jogo, não vejo, repito, que tenha sido culpa dele, eu começaria com David Ricardo e com Alexandre Barbosa. Mas se o Barbosa não aguentar e precisar ser substituído, aí você bota o Danilo Barbosa. Nenhum problema em fazer isso, mas eu começaria desse jeito, respondendo você de maneira sucinta. E você trouxe a
a previsão aí de que provavelmente o Alex Telles volta à posição de titular na lateral esquerda. Ô Pedrosa, você escolheria o David Ricardo também? Sim. E lá na frente, qual opção você escolheria? A gente ainda não sabe quais são as escolhas do Renato, porque cada jogo ele escolhe uma opção. Você deixaria o PK ou você colocaria o Matheus Martins nessa vaga que poderia também ser do Santos Rodrigues que está fora? Eu acho que no jogo fora de casa, talvez o PK ele dê um pouco mais de proteção para o Botafogo. Na zaga, com certeza, o David Ricardo, já falei aqui que para mim a expulsão dele não teve nada a ver com ele em si, muito mais um erro ali do Botafogo de passe. E aí, lá no meio-campo, eu acho que o Botafogo vai ter uma oportunidade de vir com o PK e quem sabe no segundo tempo, que é onde o Matheus Martins entra melhor, volta com ele quando o Botafogo estiver precisando desse resultado, porque eu acho que o Matheus Martins, como titular, não rende. Ele não faz um início bom de temporada. Eu acho até que aquele gol que ele marcou no jogo contra o Juventude, se minha memória não tá falhando, deu até um gás pra ele. Ele até não fez péssimas partidas aí, vamos dizer, nos últimos jogos. Mas a gente sabe que ele tem muito mais a melhorar, porque ele não é um jogador novo por aqui. Ele é um jogador que a gente já viu que o Matheus pode entregar. Inclusive, Matheus, que é protagonista em muitos momentos muito decisivos pro Botafogo na última temporada. Então a gente já sabe que entregar, ele consegue entregar, mas é que é natural, que como é um treinador novo e tá todo mundo ainda se adaptando e ele nunca foi titular, no ano passado ele era essa opção, que ele também vai precisar desse tempo, Vene, de adaptação. Você escolheria o Matheus também, ou o PK também, ou você escolheria o Matheus para começar? Olha, levando em consideração o momento dos dois jogadores e a forma como o Botafogo pode atuar fora de casa, porque isso a gente precisa mencionar também, é um jogo importante. Eu acho que o Botafogo tem que entrar em campo pensando em não perder, vou ser bem sincero. Um empate lá, a gente brinca aqui, mas é um bom resultado, até porque analisa o grupo do Botafogo. Os resultados acabaram ajudando a vida do Botafogo. Então, eu começaria com o PK. E sobre o Matheus Martins, justamente por a gente entender que ele pode entregar muito mais, é que há essa cobrança. Você não vai cobrar de um jogador que você sabe que não pode entregar muito. Não é justo fazer isso. O Matheus Martins, a gente sabe que pode entregar muito. Só que eu acho também, isso precisa ser levado em consideração, que na temporada passada, quando ele entrava jogando ao lado do Thiago Almada, jogando ao lado de o Luiz Henrique, jogando ao lado do Savarino comendo a bola. Dessa vez não. Ele está tendo que assumir o protagonismo. É muito mais difícil, muito mais complicado. E talvez ele tenha encontrado dificuldade nisso. Mas é um jogador de qualidade, eu ainda aposto numa volta por cima dele nessa temporada. Roberta Barroso, desde cedo também lá na Argentina, trazendo as informações do Botafogo, onde a bola vai rolar. Tudo bem, Beta? Tudo bem, Mari? Beijo pra você, amigos do Sport Center, fãs de esporte. É isso, cedinho já estamos aqui no Jorge Luiz Hirsch, o Uno, como é conhecido, estádio do Estudiantes. Logo mais tem esse jogão entre Estudiantes e Botafogo. O estádio vai ficar lotado. 2.000 ingressos foram colocados à venda para a torcida do Botafogo, mas teremos por aqui cerca de 300 botafoguenses. Já os torcedores do Estudiantes prometem incendiar essa partida e transformar o estádio num verdadeiro caldeirão. O Botafogo tem problema na zaga para esse jogo. O zagueiro Jair passou por exames e tem ali um problema no tornozelo, sentiu contra o Atlético Mineiro, estava com o tornozelo inchado e aí passou por esses exames. Nada grave, inclusive pode ficar disponível para o jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, dependendo do estado clínico, mas para essa partida de logo mais, Renato Paiva tem esse problema na zaga. Ponto positivo, Barbosa viajou. Ele ficou fora do jogo contra o Atlético Mineiro com dores musculares na coxa, mas está aqui na Argentina. Quem também será baixa mais uma vez é Santiago Rodrigues. Ele teve um trauma no jogo contra o Bragantino na perna esquerda e segue então nesse processo de recuperação. Então o Santos também fora desse jogo. O Botafogo não vence há 3 partidas com o Renato Paiva no comando em 7 jogos. São 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. O time tentando aí buscar essa recuperação. Do outro lado, o Estudiantes também não vive uma boa fase. Em 8 partidas tem apenas 1 vitória, são 5 derrotas nesse
período, 2 empates e apenas uma vitória contra o Carabobo. Então essas as informações, o técnico também do Estudiantes, Domingues, chega aqui pressionado para esse jogo, mas espera buscar os 3 pontos, mas o Botafogo também quer os 3 pontos nesse jogo de logo mais e a gente, claro, vai trazendo tudo na nossa programação. Mari, eu volto com você. Para falar do Fogão, campeão da Libertadores, Mari. Estudiantes e Botafogo lá em La Plata, Libertadores da América. A Roberta Barroso está lá e chega agora no F360 para trazer as informações. Tudo bem, Abel? Bom dia para você, amigos do 360, fã de esporte. É isso, já estamos no Uno. Logo mais tem esse jogão entre Estudiantes e Botafogo pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Os 2 times com 3 pontos, então um jogo importantíssimo para as 2 equipes. O técnico Renato Paiva tem um problema na zaga. Jair não viajou com o grupo. Ele sentiu o tornozelo no jogo contra o Atlético Mineiro, passou por exames, então o tornozelo dele está com hematoma, inchado, nada grave, pode até ficar à disposição para o jogo do final de semana, dependendo do quadro clínico, mas para essa partida está fora. Já Barbosa viajou com um grupo, ele que desfalcou a equipe no jogo contra o Atlético Mineiro, com dores musculares na coxa, está aqui na Argentina, à disposição então do técnico Renato Paiva, que pode de repente improvisar o Danilo Barbosa na zaga, depende aí do que ele vai montar para esse time, colocar o David Ricardo, ficam as expectativas para esse setor. O Santiago Rodrigues não viajou com a equipe, segue fora por conta do trauma na perna esquerda que sofreu ainda no jogo contra o Bragantino. O Botafogo vem de 3 jogos sem vencer, então tem aquela certa pressão, inclusive em cima do técnico Renato Paiva, mas ele tem a confiança interna também, mas claro, o Botafogo precisando muito pontuar no jogo desta noite. O Estudiantes também não vive um bom momento, são apenas, nos últimos 8 jogos, o Estudiantes tem apenas uma vitória, então um certo momento de pressão em relação ao técnico Domingues, mas ele comanda o time hoje, estádio lotado, a torcida do Estudiantes promete fazer disso aqui um caldeirão, já a torcida botafoguense, cerca de 300 torcedores virão acompanhar o time nesse jogo de logo mais. Abel, eu volto com você. Obrigado, Roberta, bom trabalho por aí. Vamos ver a provável escalação do campeão da Libertadores e campeão brasileiro, o Botafogo, enfrentando Estudiantes. Quantos títulos tem o Estudiante? 4. 4 vezes campeão. Com La Bruja e La Brujita. O último contra o Cruzeiro. O último em 2009 e os 3 primeiros foram ali na virada dos anos 60 para 70. Ele 70, né? 68, 69 e 70. Jogava o pai do Verón, né? Isso. La Bruja. Ramon Verón. E o outro é o La Brujita, que é o atual presidente. E é o Juan Sebastián Verón. John no gol. Botafogo comandado por Renato Paiva, com John, Vitinho, Danilo Barbosa e Alex Telles, o cuiabano, Marlon Freitas, Gregory Savarino, Arthur, Igor Jesus e o Matheus Martins. Com a opção do Patrick de Paula, seria fechando mais o meio campo, é isso, professor Celso? Até porque ele tem feito bons jogos, mas o problema mesmo é na defesa, né? Diogo Barbosa improvisado ali, defesa do Botafogo. E o nosso Viola estava me falando que ele quer muito ver esse jogo, porque ele está com saudade do Gabriel Neves, que jogou no São Paulo dele. Está no Estudiantes. Lembra do Gabriel Neves? Aquele uruguaio? Ele vai ser titular, né? Aquele uruguaio com bigodinho? Isso. Ele foi emprestado rapidamente ao Independiente e agora está no Estudiantes. Às vezes é reserva, de repente pode jogar hoje, vamos ver. E ali na... então vamos ver os destaques do Estudiantes. Aí, ó. Olha ele aí. Ó. Velhos conhecidos do futebol brasileiro. Gabriel Neves, também, que o professor citou, e Lucas Alário com a camisa do Estudiantes da temporada. Gabriel Neves, 14 jogos disputados, 1 como titular. Não, 11 como titular, né? 11 como titular, desculpa. Eu estava achando muito pouco, 1. 2 gols marcados, 1 assistência. Defendeu o São Paulo de 2021 a 23. O Alário, 13 jogos disputados, 6 como titular, 1 gol marcado. Defendeu o Internacional em 2024. Para nós, nenhum dos dois deixou grande saudade, né? Era uma brincadeira que eu estava fazendo com o Viola justamente por isso. São Paulinos gostavam do Gabriel Neves, mas realmente ele não teve grande destaque. Agora, às vezes não deixou saudade aqui, mas se destaca lá no outro time, né? Não é, Mari? Exatamente. Essa sequência recente do Estudiantes não tá muito boa, né? Uma vitória nos últimos 8 jogos só. Acho que o Botafogo ele pode se aproveitar disso. Mas o que a gente viu do Botafogo de início
de temporada, né? A temporada vista pelo Textor, que é de Campeonato Brasileiro, quando o Paiva estreia, foi muito melhor e não se repetiu necessariamente nos jogos seguintes, né? A gente viu aquele jogo contra o Palmeiras, que parecia de fato que permanecia ali, né, um DNA de Botafogo de 2024, ele não se repetiu, ele não se firmou ou se confirmou nos jogos seguintes. Teve jogo contra o Carabobo, ali a vitória, enfim, né, o time do grupo ali que está passando por essas situações, também perdeu do Estudiantes, mas depois a gente não viu isso se repetir. 2 últimos do Brasileiro, 2 derrotas, se não estou enganado, não é isso? Bragantino e Galo, né? E Galo. Exatamente. Só sem fazer gol, né? Isso. Eu acho que o resultado de ontem, a não vitória da Universidade de Chile, permite ao Botafogo esse empatezinho aí. Acho que ficou um pouco mais... mas ainda é muito pouco pelo que o clube precisa apresentar, seria né? bom ganhar o jogo. Eu acho que é muito pouco. É difícil, não é um jogo fácil, mas é possível. Ano passado o Grêmio venceu esse jogo lá, na luta, na briga, na disposição. O Renato foi importante naquele jogo, eu lembro, fazendo as trocas dele. Não é um jogo tranquilo. É um bom time que não vive um bom momento, o Estudiantes, assim como o Botafogo. É um bom time que não vive um bom momento. Né? Vem de derrota, não conseguiu encaixar ainda, acho que demorou muito. Vejo um erro de planejamento do Botafogo, uma óbvia diminuição do investimento em relação ao ano passado, mas ainda assim é um bom time, pode buscar a vitória e seria fantástico pensando em classificação. Ganhar esses 3 pontos fora de casa, porque é um grupo que caminhou num sentido diferente do que a gente imaginava. A gente tem hoje a Universidade de Chile na liderança da competição, e ela está olhando de camarote o jogo de hoje, porque ou um dos times fica para trás, ou os 2 times ficam para trás, né, se houver empate. Quem perder hoje fica numa situação difícil na classificação, e se empatar, a Universidade de Chile, que ontem empatou, ela respira tranquila, porque ela terá 4 pontos de vantagem sobre os segundos colocados. Com empate, em tese, o Botafogo fica para decidir em casa com os Estudiantes, né? Se tudo correr de acordo com o script. Mas tem que ganhar lá, o Estudiante já ganhou, lá na Venezuela do Carabobo, que não é simples. Se empatar, a Universidade de Chile vai ter 3 pontos de vantagem, não é isso? Os 2 vão para 4. Ela abre 3 em relação aos 2. Ela fica muito bem para primeiro lugar. Eu acho que é uma vitória até para o Botafogo se colocar de vez, né, na temporada, assim, uma espécie de recado, porque ainda não se confirmou que vai se colocar como favorita a títulos. E lá na Argentina eles devem estar falando mesmo em relação a Estudiantes. Os 2 passam por um momento muito parecido. Inclusive em classificação, né? É claro que está precisando de resultado o Botafogo, mas está precisando de desempenho também. Porque às vezes o time está jogando muito bem e não está conseguindo ganhar. Não é o caso, o Botafogo não tem jogado o que pode. Não está muito distante, não está? Ele tem que se colocar. E hoje está curto, desfalcado, né? Tem desfalques importantes, desfalques no elenco mesmo, acho que não vai dar para dar muita mexida, desfalque no time, pode improvisar na zaga. Isso é complicado, isso é um jogo bem pegado. Do meio para frente você destacou a parte defensiva, mas do meio para frente tem muito potencial para vir de 2 jogos no Brasileirão sem fazer gol. Principalmente contra o Bragantino e Galo perdeu os 2 de 1-0. É um time para fazer gol, esse time do Botafogo, não é? Contar com o Savarino inspirado, né? Aí tudo bem que você tem que levar em consideração que é pouco tempo de trabalho e um time com modificações em relação ao ano passado. Mas, por exemplo, analisando time e elenco, era para se cobrar mais do Renato Paiva do que do Carille no Vasco, na minha visão. Ou estou errado? Sim, ele tem mais de onde tirar. Mas ele está sendo cobrado também. O Paiva também já ouviu um corinho de burro, já ouviu? Mas está sendo, Paiva vai tomar bubu? Não é. Não, mas está tendo confusão. Não é geral, mas tem um barulho aí. A cobrança vem principalmente porque ele herda o time atual campeão de Libertadores e Brasil, né? E brasileiro. Então, qualquer técnico que assumisse o Botafogo, a cobrança já viria por conta disso. Ele chega com um certo tempo ali para conhecer elenco, para treinar. O Botafogo abre mão do início do ano. Eu acho que a resposta, por isso que eu falei, acho que hoje é uma ótima oportunidade para o Botafogo se colocar. Acho que a cobrança ela não é atual, mas já é o momento de apresentar alguma coisa ali. A gente não tem nem como falar evolução, né? Porque a gente não viu esse trabalho do Paiva para a gente acompanhar uma evolução. O recorte é muito pequeno, porque é de fato de Campeonato Brasileiro.
Mas eu acho que já dá para mostrar algum resultado de desempenho com esse time. O pior é que ele herda e não herda, né, Mari? Porque ele gostaria de ter herdado o Almada, o Luiz Henrique. Só que ele herda e não herda a obrigação. Mas ainda é um bom meio de campo, ainda é um ótimo goleiro. Um elenco com muitas qualidades. Um jogador que foi fundamental na campanha, que é o que a gente está vendo aí, o Savarino. O Arthur também tem muita qualidade. Acho que contra o Atlético pecava só na sequência do lance, né? Porque sempre tinha um bom domínio, sempre tinha uma boa clareada de jogada. Acho que pecava o Arthur só na sequência do lance. E está começando a pensar na vida em abril, né? Isso também pesa. O Textor bancou isso, mas isso tem um preço. É um motivo a mais, né? Para jogar, né? Correr atrás do prejuízo. E no começo do ano, não, nossa preocupação é mais para frente. Aí agora em abril, vai jogar quando então o Botafogo? Agora é a vida como ela é. Palpites. Começando com Abel Neto, 2-2. Hoje 2-0 Botafogo. Quanto? 2-0 Botafogo. Mostrou personalidade a Mari. Não, ontem a gente ficou só no 0-0 tudo aqui. Eu quero coisa movimentada. A Mari mostrou muito mais personalidade do que eu. Eu fui um ridículo e falei 2-2. Não, mas como ridículo? Muretei. Por que ridículo? Porque eu muretei. Mas é o que eu penso, vai ser 2-2. Posso falar o que eu penso mesmo? Fala, vai. 1-0 para os Estudiantes. Mais um jogo sem o Botafogo fazer gol? Kamehameha não vai jogar? Acho que sim. Caramba. Acho que sim. Eugênio Leal. Serei um ridículo e falarei 2-2. 2-2, uau. Então tem de tudo aqui. Alguém vai acertar. Oi? Alguém vai acertar. Senão o placar, 2 empates, eu com o Estudiantes, a Mari com o Botafogo, alguém há de acertar amanhã. Mari deu vitória do Fogão, você deu vitória dos Estudiantes e eu e Eugênio fomos os ridículos que muretamos com 2-2. Muito bem. Pois é, pessoal. Hoje, às 21h30, às 9h30, o Botafogo, né, faz seu jogo aí contra o Estudiantes. Um jogo bastante complicado, fora de casa, mas que não é nada difícil aí para o time do Botafogo. A gente sabe das dificuldades de uma partida como essa, mas o Botafogo tem total chance, sim, de fazer um bom resultado fora de casa. No mínimo um empate, trazer um empate ali na mala para os próximos jogos da Libertadores. A gente sabe que o dever do Botafogo não é nada fácil, mas esse time aí tem que começar a reagir o quanto antes, né? Lembrando também que o time do Botafogo no sábado já tem um clássico aí contra o time do Fluminense no Newton Santos e na quarta-feira já estreia, né, na sua terceira competição aí, que é a Copa do Brasil contra o Capital. Mas e aí, o que vocês acham que pode acontecer no jogo de hoje? Vocês acham que o jogo de hoje pode ser crucial para um futuro do time do Botafogo? Ou uma queda do treinador do Botafogo? O que vocês acham? O treinador do Botafogo está na Berlinda? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo também o seu palpite sobre o placar para essa partida. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!